Uma coisa que eu venho percebendo recentemente é o quanto a rotina da nossa vida pode mudar de uma hora para outra. Durante muitos anos, a minha vida seguiu praticamente o mesmo padrão: ir para a escola, assistir a aula, voltar para casa, fazer algum trabalho, estudar para a prova, e mesmo quando eu reclamava disso ou achava cansativo, no fundo, aquela rotina sempre esteve ali. Era algo constante. Era quase como se fosse o modo padrão da vida. Você acorda, vai para a escola, vê seus amigos, conversa, aprende alguma coisa, volta para casa e no dia seguinte, tudo se repete. E quando a gente vive isso por tantos anos, a gente começa a achar que aquilo vai durar para sempre, mas a verdade é que não dura. Quando eu terminei a escola, eu senti uma coisa meio estranha. Eu me senti solitário. E não foi só porque eu não ia mais voltar para a escola. Foi também porque eu percebi uma coisa que até então eu nunca tinha pensado muito. Talvez eu não fosse ver meus amigos com a mesma frequência nunca mais. Porque quando a escola acaba, cada um começa a seguir o próprio caminho. Alguns começam a trabalhar, outros vão fazer faculdade, outros mudam de cidade, outros simplesmente seguem rumos totalmente diferentes. E aquela rotina que juntava todo mundo todos os dias simplesmente deixa de existir. É meio estranho pensar nisso, porque durante anos você vê as mesmas pessoas quase todos os dias, e de repente aquilo acaba. No começo desse ano, em janeiro, eu senti bastante isso. Para ser sincero, foi um mês meio conturbado para mim. Minha mente ainda não estava 100% preparada para tudo o que estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha acabado de terminar a escola, estava esperando o resultado do Enem, estava estudando para um concurso e, ao mesmo tempo, estava tentando entender qual seria o próximo passo da minha vida. Teve alguns dias em que eu simplesmente saía para caminhar à noite. Eu ia andar pelas ruas da cidade, meio sem rumo mesmo. Era mais uma forma de organizar a cabeça. Enquanto eu caminhava, eu pensava em várias coisas. Pensava no futuro, pensava nas decisões que eu teria que tomar, pensava se eu estava fazendo as escolhas certas. E ao mesmo tempo, eu continuava estudando para o concurso. Eu lembro muito bem do dia 16 de janeiro, porque foi o dia em que saiu o resultado do Enem. Nesse dia, eu tinha ido resolver algumas coisas na rua, mas mesmo fazendo outras coisas, eu estava com aquilo na cabeça o tempo todo. Eu estava muito apreensivo para ver o resultado, porque querendo ou não, aquela nota podia influenciar bastante no meu futuro. Quando finalmente eu vi o resultado, eu senti um certo alívio. Não foi uma nota incrível, mas também não foi algo que me impedisse completamente de seguir em frente. Eu ainda tinha chances de fazer faculdade. No final das contas, eu não passei de primeira nas faculdades públicas. Então eu resolvi fazer faculdade particular. E até aí tudo bem. Só que aconteceu uma coisa meio curiosa. Depois que eu já tinha começado na faculdade particular, eu descobri que tinha sido chamado na segunda chamada do IF. Foi uma surpresa, porque naquele momento eu fiquei pensando, e agora? O que eu faço? Mas como as aulas da faculdade já tinham começado, eu decidi continuar na faculdade mesmo. Foi uma decisão difícil, mas eu achei que naquele momento fazia mais sentido seguir assim. E teve um período que foi especialmente cansativo. Durante uma semana, eu tive que equilibrar duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava estudando para o concurso que estava chegando, e ao mesmo tempo, precisava acompanhar as matérias da faculdade. Então, basicamente, a minha rotina virou estudar, estudar e estudar. Foi cansativo, mas felizmente, isso só durou uma semana. Depois que o concurso passou, as coisas começaram a ficar um pouco mais tranquilas. Agora eu já fiz o concurso e estou aguardando o resultado, que só sai em abril. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse concurso, eu tenho um vídeo aqui no canal contando como foi a experiência de fazer a prova. E agora, mais uma vez, a minha rotina mudou. Nesse momento, eu não estou estudando para concurso, pelo menos não agora. Hoje, a minha rotina está mais focada em ajudar meus pais em casa e também em me dedicar aos estudos da faculdade. E pensando em tudo isso, eu comecei a perceber uma coisa. A rotina da nossa vida está sempre mudando, mesmo quando a gente não percebe. Às vezes, a gente acha que está preso em uma rotina que nunca vai acabar, mas uma hora ela muda. E quando muda, a gente precisa aprender a se adaptar. A escola acaba, a faculdade começa, os amigos seguem caminhos diferentes, novas responsabilidades aparecem, e a gente vai entrando em novas fases da vida. Talvez essa seja uma das coisas mais estranhas de crescer, porque quando a gente é mais novo, parece que tudo vai continuar igual para sempre. Mas quando a gente olha para trás, percebe que muita coisa já mudou, e provavelmente, muita coisa ainda vai mudar no futuro. Agora eu queria saber uma coisa de vocês. A rotina de vocês também mudou recentemente? Vocês também passaram por alguma fase em que parecia que a vida estava meio confusa ou cheia de mudanças? Se quiserem compartilhar, comenta aqui embaixo. Eu gosto bastante de ler os comentários de vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo mais reflexivo, se inscreve no canal. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Até mais!
Às vezes parece que o mundo pesa mais que eu, como se cada passo fosse contra o vento. Eu tento fazer tudo certo, mas mesmo assim sempre parece que falta algum talento. Olho pro lado e vejo gente indo mais longe, e me pergunto se eu tô no caminho certo. Mas no silêncio da noite eu penso comigo que desistir também nunca esteve perto. Porque eu sei que cada queda guarda um motivo, e mesmo quando eu duvido de mim, ainda tem algo aqui que diz eu sigo. entre o peso e o caminho eu vou andando, mesmo sem saber se vou chegar. Levo no peito o tempo passando e a vontade teimosa de tentar. Se a vida às vezes fecha as portas, Eu bato nelas outra vez, porque quem carrega a esperança não para na primeira vez. Aprendi que o tempo é coisa rara, mais valiosa que qualquer vitória, e que a saúde e os poucos amigos valem mais que medalha na memória. talvez eu ainda não tenha achado o lugar que disseram que é meu. Mas enquanto procuro o meu destino, Eu continuo sendo eu. E se um dia eu olhar pra trás, quero lembrar que eu lutei, mesmo perdido em mil perguntas, eu nunca parei. entre o peso e o caminho eu vou andando, Mesmo sem saber se vou chegar, mas cada passo que eu sigo tentando já prova que eu nasci pra lutar.